Nos últimos dias, muita polêmica tem enrolado no nosso mundinho literário depois do Exploda Seu Kindle. Muita gente falando bem, muita gente falando mal. E no vídeo de hoje, desculpa. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês 4 tópicos que eu vi muitos criadores de conteúdo falando, né, tanto bem quanto mal do evento, e a minha opinião sobre isso tudo, né? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Nessa última sexta-feira, dia 22/8, houve, durante a sexta-feira toda, o evento Exploda Seu Kindle, onde foram disponibilizados vários títulos ou de graça ou com desconto mínimo de 50%. Eu, na verdade, não vi nenhum com só 50%. Eu acho que o mais barato que eu vi, o com menor porcentagem que eu vi foi ali na faixa dos 60%, 70%. A maioria de 60% para mais, né? E foi também dito pelos organizadores do evento que seriam disponibilizados cerca de 12 mil e-books de graça. O que rolou um certo burburinho, o maior burburinho, na verdade, que tem rolado na comunidade literária, é quanto aos gêneros literários disponíveis de graça, né? Então aqui, eu anotei 4 tópicos, que eu vi que a maioria das pessoas, dos criadores de conteúdo, estão fazendo, estão falando. E então eu quero trazer aqui no vídeo para discutir com vocês. Então, caso vocês queiram escrever aqui nos comentários as suas opiniões, beleza. Caso não queiram também, faça você uma reflexão sobre esses pontos que eu vou falar, certo? Te convido a fazer essa reflexão. Eu estou sentindo uma treta! Certo? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu coloquei... desculpa. Eu acho que minha voz está indo embora, não sei porquê. O primeiro tópico que eu coloquei assim, posso reclamar? Porque eu vi muita, mas muita gente, que a própria rede, sabe? Eu vou dizer assim, por conta de restrição aqui no YouTube. As próprias redes, a rede da dancinha, como diz o Paulo Hatz, né? Porque é lá que o pessoal tá mais falando. Me veio vários vídeos, não que eu estivesse pesquisando isso, mas vários vídeos de pessoas falando que a gente não pode reclamar porque é livro de graça, é livro nacional, que não sei o que. Bom, eu discordo. Eu acho que assim, você reclamar de um produto ou oferta que está sendo feita para você é válido. Contudo, porém, entretanto, todavia, você não pode desmerecer o trabalho da, acho que chama de Voga Nacional, né? A moça que organiza todo esse evento, né? Porque meio que, você tá desvalorizando. Uma coisa é você não gostar do trabalho de outra pessoa, você criticar o trabalho de outra pessoa, beleza. Outra coisa é você desvalorizar, através de palavras, ou através de atos, ou através de qualquer coisa, o trabalho de outra pessoa. Se aquilo não te serviu, se você pesquisou lá e viu que não tem nenhum livro, acho muito pouco provável, né? Mas eu vou entrar nisso também. Algum livro lá que não te interesse e que você não goste, ok, você fala, gente, eu não gostei desse evento, dessa vez só teve os livros hot, né? Já pego o próximo gancho aqui, que o pessoal tá falando que tinha muito livro hot, só tinha livro hot, hot. Gente, eu particularmente, eu não sou um fã de leitura hot. Se tiver ali no livro que eu tô lendo, é claro que eu não vou pular a cena, porque é construção de personagem, tem alguma coisa a ver com a história. Muito provavelmente tem a ver com a história. Agora falaram, eu vou pegar um livro hot pra ler, não é o meu tipo de leitura, não é meu gosto literário. Mas eu creio que a maioria das pessoas que reclamaram, né, igual que jogaram no passado, que estão reclamando, no caso que reclamaram que só tinha livro hot, vou dizer muito provavelmente, teve uma certa preguicinha aí. E aí eu puxo a orelha dessas pessoas que reclamaram isso e foram por conta disso que eu vou falar agora, porque se vocês são leitores, vocês não podem ter preguiça de ler, porque que leitor é esse, né? Porque
Quando eu falo por experiência, quando eu abri no próprio site do Divulga Nacional, o próprio site, não, desculpa, a própria publicação, quase que não sai, do Divulga Nacional, já dava pra aba do YouTube, a aba da Amazon, né, dos livros que estavam disponíveis. Então ali, claro, que a primeira aba que estava ali, tava os livros de destaque. Nos destaques, isso sim eu tenho que concordar com vocês. Nos destaques, a maioria dos que estavam ali... minha voz tá indo embora mesmo. Ixi, Maria, cara. Nos destaques, a maioria dos livros que estavam ali eram livros hot. Os primeiros ali, um ou outro de fantasia e tal, mas a maioria era hot, concordo com vocês. Mas ali do lado, sabe, bem aqui assim onde eu tô colocando o dedo, tem uma abazinha que estava escrito ali em destaque. Você poderia colocar ali, procurar outros tipos de avaliações que isso tem na Amazon, não só por causa do Divulga Nacional, que tem na Amazon. E nessa parte daqui, da sua página, do... Não, pera, eu tô trocado, né? Eu acho que... Agora eu não sei. Eu sempre esqueço pra que lado que é. Eu acho que aqui... Ai, gente, me desculpa, mas eu acho que eu tô fazendo trocado, sabe? Mas de um lado vai estar isso e do outro lado vai estar escrito filtros. E ali eu não precisava nem clicar, não, pra poder abrir o coisa, não. Tava todo escrito ali, sabe? Fantasia, romance, romance LGBT, não ficção, tava todos os... Era só você clicar. Clicou ali, pronto. O site mesmo já ia atualizar e já ia te mostrar todos os e-books que estão participando. Melhor, desculpa. Que estavam participando do Divulga Nacional, do gênero romance e pela ordem que você colocou aqui. Se era por preço, se era por avaliações, se era em destaque, sabe? Então, assim, concordo que sim, tinha muito livro hot. Tinha livro hot que eu acho que o pessoal pegou mais pelo meme. Não vou citar aqui porque eu não quero desmoralizar obra literária nenhuma, mas sinto eu, particularmente, que teve alguns lá que estavam em destaque, que ficaram no ranking e tal, de mais vendidos e tal, que o pessoal compra pelo meme, porque, né, mas gosto não se discute, como você me diga aqui no canal, mas eu tenho que admitir isso, que se você, como leitor, tava reclamando que só tinha livro hot porque tava na página principal, foi obrigação sua, foi problema... basicamente, problema seu mesmo, de ignorância sua, de não ler a parte ali do lado da Amazon, que não tem, repito de novo, não tem só por conta do Divulga Nacional. Na Amazon mesmo tem. Que dá pra você ver todos os destaques de livros ali que você quer. Basta ler, gente. Vai. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Puxando agora para o terceiro tópico aqui que eu coloquei, que tem a ver também com esse do hot que eu falei, né? Que é a respeito de título e capa do livro. Eu tenho para mim, Mark, tenho para mim que se você, assim como eu, é uma pessoa que o evento ocorreu, na sexta-feira, beleza. Eu, particularmente, eu trabalhei a sexta-feira inteira, né, normal, como um dia normal de trabalho. Não é porque, nossa, explorou do seu Kindle, eu tô de férias, eu trabalho, ou vou ter um horário de almoço maior para poder ver. Não vou ter. Era o meu sonho. Então, a maioria dos livros que eu vi, né, que eu selecionei para poder ler, eu fui muito pelo título e pela capa do livro, né?
E eu, particularmente, não julgo quem vai assim. Porque quem teve tempo de abrir, ler a sinopse e ver e tudo mais, cara, assim, meus parabéns. Ou talvez você já estava de olho naquele livro e tal, e não tinha mais ele no Kindle Unlimited, né? Ou você não tem mais acesso ao Kindle Unlimited e viu ele lá, a capa dele lá e tal, no Explore do seu Kindle e pegou de graça, sabe? Eu fui uma dessas pessoas, sabe? Que meio que... Eu sei que não é certo a gente julgar o livro pela capa, mas a gente sempre julga, não vamos ser hipócritas, né? Sem militância aqui, por favor. Mas eu, particularmente... minha voz está indo embora. Eu, particularmente, fui muito por conta disso. Por conta do título e pela capa. Quem teve disponibilidade de abrir, os que interessaram, e ler a sinopse e tal, ver a avaliação, não sei o que, o troféu já é pra você. Caso você não teve, igual eu, também super entendo. Tá com tempo, né? E agora, esse quarto tópico aqui, eu não vi ninguém, tá? Eu, particularmente, não vi ninguém da comunidade literária, lá da Rede da Dancinha, né? Falando sobre, né? Mas eu venho agora com uma pergunta para você, que veio reclamar que tinha 12 mil e-books, mas que não tinha quase nada de interessante. Só tinha livro hot, que não sei o que, bababá, pereira e pão duro. Eu te pergunto uma coisa. Você procurou livros lá? Baixou algum livro lá? Caso você tenha baixado ou não. Mas você baixou para você ler? Ou para você deixar acumulado no seu Kindle igualzinho fica os livros acumulados no seu estante? Porque para o autor nacional colocar o seu e-book de graça para você comprar, ele não ganha um centavo com isso. Você acha que a Amazon... não, vou dar um centavo para ele aqui. Não, ele não ganha nada. Nem no Kindle Unlimited, eu até sei que eles ganham e tal por páginas lidas e tudo mais, né? Mas se você comprou ele e o autor colocou ele de graça, a Amazon não ganha nada, óbvio, né? Não tem taxa nenhuma da Amazon, mas o autor também não ganha nada. O autor só vai ganhar se você algum dia ler o livro dele e divulgar para uma outra pessoa, para essa pessoa tá pegando, nem que seja no Kindle Unlimited esse livro dele. Se você for um criador de conteúdo assim como eu, pegar e ler o livro dele e criar um conteúdo em cima do livro dele, porque aí você vai estar divulgando o trabalho dele. Claro, se foi opinião positiva ou negativa, isso não importa, né? Isso daí é a sua opinião. Eu falo por conta do meu quadro, Resenha da Independentes, que eu sempre deixo claro isso. Os livros que eu adquiri físicos e eu trago no canal, nesse quadro, foram que eu comprei, não foi nenhum de parceria. Teve um ou outro que foi de parceria, na verdade. Mas ainda assim, deixo claro lá que eu comentei com o autor, né? Que, eu vou trazer a resenha pessoal. Se eu achar algum defeito, eu vou criticar. E no que eu me lembre, 2 foram de parceria, e nos 2 que foi de parceria, teve crítica minha. É a verdade, não minto. Então, voltando aqui. Eu deixo essa pergunta para você. Você procurou... Porque eu, particularmente, nesse evento agora, se eu não me engano, eu peguei 4 livros só. Porque eu não tive tempo de olhar todos que tinham lá disponíveis, né, e tal, porque eram muitos. E do gênero que eu gosto, que é fantasia, que eu tava procurando, eu baixei que agora eu não me lembro de que era. Eu sei que é de fantasia, mas eu tô tentando falar assim, de que era. Eu acho que foi justamente isso da capa e do título que me chamou a atenção. Foi disso. E outros 3 foram uma trilogia que eu já peguei direto, porque eu tinha ela no Kindle Unlimited. Eu tinha interesse de ler ela no Kindle Unlimited, só que eu não consegui pegar ela no Kindle Unlimited novamente, né? Na verdade, eu não consegui pegar o Kindle Unlimited novamente, não consegui continuar a minha assinatura do Kindle, porque aumentou muito de preço do nada, assim, sabe? Nem justifica. Então, quando eu vi que ele tava lá, a trilogia completa, tava lá disponível, falei, bom,
tá aqui a trilogia completa, já no meu Kindle, que já deixo aqui spoiler, que mais futuramente, muito provavelmente ano que vem só, que já estamos em agosto, né, já tem a programação de Independente até pro final do ano, então muito provavelmente no ano que vem eu já trago... Não, vou resumir agora aqui, porque eu tô falando muito e minha voz tá indo embora. Muito provavelmente eu vou trazer os 3 vídeos, né, os 3 livros, assim, em sequência no Resenhando Independentes. Então, serão dos próximos capítulos. Então, só reforçando aqui os tópicozinhos. Eu acho que sim, a gente pode reclamar, mas não denegrir. Quanto à quantidade de livro hot, sim, tinha muito livro hot, mas basta você filtrar. Capa, como eu disse, eu não tive tempo de ler de sinopse e tal. Então eu fui muito pelo título e a capa mesmo. Chamou atenção, fui lá e peguei. Não me chamou atenção, só mandei carregar mais ali. E fica agora a pergunta, né? Você pegou esses e-books e tal só para poder encher seu Kindle de e-book ou porque você realmente vai ler? Fica aqui a reflexão. Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não.